Oi, pessoal, aqui é o professor Yudi. Estamos aqui para aula de cilindros, apostila 8, aulas 41 e 42, página 152, para vocês do terceiro ano aí, beleza? Bom, então vamos lá. Primeira definição, né? O que é cilindro? É um sólido geométrico que apresenta duas superfícies planas circulares paralelas, denominadas bases. A superfície arredondada é a superfície lateral. Como assim? Como assim? Então, olha só aqui, ó, a gente tem, ó, essa superfície plana circular, isso aqui é exatamente um círculo, e um outro círculo aqui embaixo, ó. E aí, a gente, digamos assim, a gente liga, né, todos os pontos de baixo com os pontos de cima para obter, então, esse sólido geométrico, que é o cilindro, e esse é um cilindro oblíquo. Por que oblíquo? Se a gente leva em conta a reta que contém o centro do círculo de cima e o centro do círculo de baixo, essa reta não é perpendicular aos planos que contêm os dois círculos. Ela está inclinadinha, está oblíqua a esses planos. Quando acontece isso, o cilindro é oblíquo. E se essa linha reta aí for perpendicular aos planos que contêm os dois círculos, reforçando que esses dois círculos estão em planos paralelos. Então, se uma linha for perpendicular a um deles, é perpendicular ao outro e, portanto, o cilindro vai ser reto. Olha só, esse aqui, ó, cilindro reto ou de revolução. Tá vendo? Ó, aqui nós temos uma base, aqui a outra base, né? E aí são dois círculos idênticos, tá? Tem que ser idênticos, não pode ter raios diferentes. Para ilustrar essa ideia, eu vou abrir aqui para vocês, né, uma figurinha aí que eu fiz, ó. Mais uma vez o GeoGebra 3D. O que eu fiz aqui para vocês, ó? Desenhei um círculo aqui em cima, um círculo aqui embaixo. Liguei aqui os centros. Opa, desculpa. Liguei os centros, desenhei um raio aqui, um raio paralelo aqui em cima e fechei aqui esse polígono, que é um quadrilátero com os lados opostos paralelos, então é um paralelogramo. E se a gente vai girando esse raio aqui em cima, juntamente com esse raio aqui de baixo, mantendo aí, né, um formato de paralelogramo, a gente vai obter exatamente, olha só, o sólido, né, em questão. Cuidado que esse paralelogramo aqui ele vai variando, né? Ó, tem situações mais ou menos nessa posição ele acaba virando um retângulo, né? E aí a gente tem então, né, o cilindro oblíquo. Vamos dar uma explorada aqui, ó, olha só então, ó, vou, né? Parece, né, mais ou menos, lembra um pouquinho aqui a chaminé de um barco, né? Então, olha só, olhando de cima agora, olha só, olha os dois círculos idênticos ali, ó, tá vendo? Né? Só que eles estão, digamos assim, deslocados um em relação ao outro, né? A projeção ortogonal desse círculo de cima não dá certinho o círculo de baixo, tá vendo? Né? Então, vou girar aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, esse é, olha, parece aqui, ó, quando a gente olha desse jeito, até que o cilindro é reto, né? Parece, ó, mas se a gente dá uma giradinha aqui, ó, esse é um cilindro oblíquo, né? Bom, e vamos voltar então agora para a nossa apresentação, né? E se o cilindro for reto, né? Então é aquele conceito que eu falei, ó, tá aqui o raio da base, a distância entre esses dois planos é a altura entre o plano do círculo de cima e de baixo. Aqui também, tá? Eu só não indiquei. E o cilindro reto também é chamado de cilindro de revolução. De onde vem esse nome revolução ou rotação? Montei aqui então mais uma coisinha aqui no Cabri para vocês, ó. Deixa eu explicar aqui o que eu fiz. Então aqui no canto esquerdo eu desenhei aqui um polígono, no caso aqui, né, um retângulo, né, de vértices A, B, C, D, no plano XY, tá aqui, ó, no plano XY, né? Então esse é o retângulo ABCD. O que eu vou fazer agora? Eu vou girar esse retângulo em torno do eixo Y. Então, girando esse retângulo em torno do eixo Y, olha o que vai acontecer. Olha só, estou fazendo o giro, estou girando. Imagina esse giro, né, muito rapidamente.
a gente vai obter um sólido de revolução, que nesse caso aí é um cilindro com uma cavidade cilíndrica, né? Ó, tá aí. Então, por isso a gente chama o cilindro reto também de cilindro de revolução ou de rotação, porque a gente pode obtê-lo através da rotação de um polígono. No caso aqui, ó, para obter exatamente um cilindro, vou colocar o vértice A aqui juntinho, o vértice D juntinho, em cima do eixo Y. Ou seja, os pontos A e D estão em cima do eixo de rotação, olha aqui. Né? Nesse caso, ao rotacionarmos, olha só o que vai acontecer, né? A gente obtém exatamente o cilindro. Tá aí. Notem, portanto, que o raio da base é igual ao comprimento do lado CD desse retângulo, ó, isso aqui é o raio, e a altura é o comprimento BC. E esse segmento BC aqui, né, cuja medida é a altura do cilindro, a gente chama também de geratriz desse cilindro. Por que geratriz? Porque é esse segmento BC, ó, deixa eu diminuir aqui, ó, aqui, deixa eu deixar assim, ó, esse segmento BC que gera, ao ser rotacionado, a superfície arredondada. Por isso o nome geratriz, ó, vai gerando a superfície arredondada, tá vendo? Tá aqui, ó, né? Bom, deixa eu aproveitar essa figura aqui, ó, para apresentar para vocês. Então, a gente pode ter também um outro sólido de revolução importante que a gente vai estudar com detalhes, mas deixa eu aproveitar aqui, ó, se eu coloco um triângulo ABC, né, e o eixo de rotação em cima de um dos catetos, olha só o que vai acontecer. A gente obtém um cone. Olha que bacana, que a gente vai estudar direitinho, né? É como se fosse uma pirâmide de base circular, né? O cone. Deixa eu voltar para cá, deixa eu voltar para essa situação. Olha só se eu giro um trapézio aqui em torno da altura. Olha o que acontece, ó. A gente obtém um sólido geométrico que a gente chama de tronco de cone. É uma empadinha aí invertida, né? E assim por diante. Então, vou fazer de novo aquele cilindro com uma cavidade, né? Olha só que interessante. Eu vou fazer um cilindro, não, um tronco de cone com uma cavidade. Olha só, uma cavidade cônica ali dentro. Tá vendo? E aí a gente pode brincar bastante. Se você quiser, tem vários tutoriais aí do GeoGebra 3D, tá? Eu fiz isso aqui a partir de um tutorial, né? E aí dá para, enfim, dá para fazer muitas coisas bacanas aí. Quem tiver interesse, ó, recomendo aí você, né, brincar um pouquinho com isso aqui, tá bom? Bom, mas vamos voltar agora à teoria, né? Sem muita enrolação. A gente diz que o cilindro reto ou de revolução é como se fosse o prisma de base circular. Né? Ó, a gente tem dois círculos e esse seria um prisma, né, oblíquo, esse é um prisma reto, né, como se fosse. Se é como se fosse, a ideia é a seguinte, a gente pode dizer, portanto, que o volume é como se fosse o volume de um prisma, ou seja, é a área da base vezes a altura. E, né, no caso do cilindro aqui, ó, a área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Está aqui. Então, é assim que a gente chega a um volume de um cilindro, né? Tanto faz ele reto ou oblíquo. Né? Mas, enfim, apresentei essa fórmula aí, está no seu material. Mas se você lembra disso, que o cilindro é como se fosse o prisma, só que de base circular, não há necessidade, né? Porque a fórmula da área da base é a área de um círculo que você já sabe, πr². E a área da base vezes a altura, portanto, é só uma consequência, né? Então, acredito que não há necessidade de ficar memorizando aí essa fórmula. Bom, que mais? Vamos agora pensar no seguinte, vamos calcular áreas, né? Então, se eu quiser calcular a área, beleza, as partes planas, a gente sabe, são as áreas de dois círculos, acabamos de ver aqui, falei para vocês, πr². O problema é, como é que eu faço para calcular a área dessa superfície que está em verde claro aqui, né? Ou seja, a área da superfície lateral do cilindro. E aí o que a gente faz, ó, desenha uma tesourinha, é pensar ou imaginar que a gente está recortando essa superfície ao longo de uma geratriz aqui, ó, né? Vou recortar, ó. Pá!
fiz o recorte e a gente vai abrir. Então, ó, tiramos essa superfície aqui, né, que estava em volta e esticamos. Então, essa é a superfície lateral planificada. Então, como é que a gente calcula a área dessa parte da superfície lateral? Ué, é só calcular a área desse retângulo, cuja base é 2πr, cuja altura é h. Então, a área do retângulo, base vezes altura, né? Então, a área lateral vai ser 2πr vezes h. Mais uma vez, cheguei a uma fórmula, você pode encontrar isso aí em formulários aí na internet, mas eu acredito que não há necessidade. É muito mais importante, eu considero muito mais importante você conhecer essa estratégia que eu apresentei para vocês, do que ficar simplesmente decorando um monte de fórmula aí sem ter o significado, ou tem outras situações que, se você não conhece essa estratégia, você não consegue resolver alguns problemas também. Bom, e já que eu tinha falado em calcular áreas, portanto, quem que é a área total de um cilindro? É toda a área da superfície lateral, mais 2 vezes a área da base, né? Lembrando que tem a base aqui embaixo e a base aqui de cima. Por isso que eu tenho que pegar toda essa superfície aqui em verde claro e somar essa superfície em verde escuro 2 vezes, né? Tem a de cima e a de baixo. Bom, e para finalizar, vamos seccionar agora um cilindro. Vamos fazer um corte nele. Ó. Pá! Peguei uma faca e vamos cortar, mas vamos cortar ao longo de uma linha que passa pelos centros. Né? Ou seja, vamos fazer uma secção que a gente chama de secção meridiana, passando pelos centros. Então, fazendo esse corte aí, ó, a gente obtém um semicilindro aqui, ó, né? E tá aqui, eu desenhei o eixo de rotação, né? Tava esquecendo de comentar que essa linha aqui é o eixo de rotação ou de revolução, né? É a linha aí do qual, né, esse sólido gira, rotaciona, né? E, bom, o que a gente pode identificar nisso aqui? Essa região aqui meio marronzinha aí é a secção meridiana ou secção meridional, que, quando o cilindro é reto, é exatamente um retângulo. E só tem sentido a gente falar nisso nos cilindros retos, tá? E, bom, identificando aqui, ó, notem que esse lado desse retângulo é exatamente o diâmetro da base, aqui também, né? Das bases, né? Tem em cima e tem embaixo. E esse outro lado aqui é exatamente a altura, né? Que coincide com a geratriz. Portanto, a área da secção meridiana é 2πr vezes h. Ou 2πr, 2r, né? Ou seja, é base vezes altura. Então, 2r, que é a base, vezes a altura h. E aí, uma última consideraçãozinha, né? Se essa secção meridiana for equilátera, pode acontecer, ou seja, isso ser igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Nesse caso, um quadrado exatamente, o sólido é dito equilátero. Ou seja, o cilindro equilátero é dito equilátero se essa secção meridiana for exatamente equilátera, no caso, um quadrado. E, portanto, h é igual a 2r, né? O h vai ser igual ao diâmetro da base. Então, esse h é igual a 2r é uma consequência da definição de cilindro equilátero. Se você sabe a ideia aqui, você conclui isso. Eu já vi alguns autores dizendo ao contrário, né? Quando h é igual a 2r, o cilindro é dito equilátero, definindo a partir disso. Eu prefiro usar essa ideia que eu falei aí, porque depois, no cone, vai mudar um pouquinho, tá? H igual a 2r não é um cone equilátero, isso é no cilindro equilátero. Então, eu prefiro usar essa estratégia. Beleza? Então, esse foi um resuminho aí teórico, espero que você tenha aproveitado aí. Se você quiser, volta o vídeo, assiste de novo aí o vídeo, né? E, com base nisso, tente fazer aí os exercícios, tanto de aula, das aulas 41 e 42, quanto os exercícios da TM e da TC. Beleza? Abração aí para todos.